Eu sou professora da Universidade de Brasília. Nesse momento eu estou como decana de extensão aqui em Brasília, na UNB. Nós não falamos pró-reitores, né, como nos outros estados. Nós usamos essa terminologia bem, né, lá, quase que da idade média de decanos. Então nós temos decanatos e não pró-reitorias. Eu sou a decana de extensão da Universidade de Brasília, então cuido exatamente dessa parte vinculada à integração com a comunidade, com a sociedade. Eu trabalho na área de política pública e gestão da educação. Minha formação é nessa área, mestrado, doutorado em política pública e gestão da educação pela própria UNB. Mas antes de ser professora da educação superior, e já tem um tempo razoável, eu fui professora da educação básica por muito tempo também, né? E na educação básica eu também fui militante do movimento sindical, então eu acho que guardo uma certa identidade, né, nesse diálogo. Então assim, eu sou uma figura que veio dessa batalha permanente pela educação pública, né? Seja educação básica, seja educação superior, mas no âmbito da educação pública. Então essa é um pouco a minha trajetória. Então eu também sou alguém que fiz e faço a militância social, essa militância que vocês fazem como entidades, né, da área de educação, e hoje também sou membro do Fórum Nacional Popular de Educação, tá? Que é o fórum que vocês devem ter acompanhado. Nós criamos no momento que nós éramos do Fórum Nacional de Educação e com o governo Temer, quando o governo Temer assumiu, após o golpe, eles fizeram um processo de implosão do Fórum Nacional, né, implodiram por dentro, fazendo uma redefinição das entidades que compunham o Fórum, né? Então fizeram um movimento para desconfigurar o Fórum e retiraram também as prerrogativas que eram do Fórum no que diz respeito à preparação da nossa conferência de educação que estava em curso, né? A nossa conferência estava sendo preparada, já tinha um decreto estabelecendo prazos e tal para a conferência de educação que aconteceria, inclusive para a gente acompanhar de perto o Plano Nacional de Educação, e nós sofremos essa implosão do fórum. Com a retirada dessa capacidade, vamos dizer, de decisão do fórum, as entidades que compõem o fórum deliberaram por criar o Fórum Nacional Popular de Educação. Não sei se alguma entidade aqui compõe, participa do fórum, né? Então nós optamos por criarmos um fórum, já que não tínhamos autonomia, queríamos criar um fórum para garantir a conferência. E fizemos, eu penso que foi assim um sucesso, porque nós não só criamos o Fórum Nacional Popular, como realizamos a CONAP em Belo Horizonte, né? Nós realizamos as conferências nas regionais e conseguimos realizar a conferência nacional em Belo Horizonte com uma ampla participação, né, da comunidade escolar, da comunidade acadêmica, e traçamos uma linha de resistência. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem a ver com o processo de resistência dos educadores. Quem está na trajetória da educação há mais tempo sabe que tudo que nós temos na educação é resultado de muita luta dos trabalhadores em educação, sejam professores, sejam técnicos, né? É resultado de muita luta, de uma atuação muito permanente para que a gente conseguisse que na Constituição Federal nós tivéssemos a educação como um direito. Né? Um direito consignado, entendido como um direito de todos, verdadeiramente. Porque quando a gente olha a educação brasileira, o que a gente observa na trajetória da educação no Brasil? A gente observa que a nossa educação, infelizmente, ela nasce já com caráter excludente. Se você volta ao Brasil colônia, a nossa primeira forma de educação, ela já excluía. Ela excluía quem? Ela excluía indígenas, ela excluía mulheres. No primeiro momento a gente ainda não tinha um processo de escravização instituído, mas posteriormente com esse processo a gente tem também a exclusão dos negros, né? Negros e negras e mulheres no primeiro momento, independente. Então a primeira escola pensada para esse país já nasce com um matiz, com um tom bastante excludente. E esse tom de excludência, vamos dizer assim, ele vai permear a educação por boa parte da sua história. Tanto que a gente chega no início do século XX, quer dizer, já estamos aí no século XX, e nós tínhamos ainda uma escola
acessível a muito pouca gente, né? Uma parcela muito residual da população tinha acesso à educação formal, à educação com qualidade, era algo que era destinado a uma parcela muito pequena da população. Na primeira metade do século XX, nós ainda temos a maioria da nossa população numa condição de não acesso ao processo de alfabetização. É um negócio assim assustador, não é? E de forma que a gente vai lutar para que a educação seja de fato um direito, e isso vai se dar em vários momentos, com tons mais arrojados e menos arrojados, muito relacionado a um aspecto chamado democracia. Se a gente observar os avanços e as conquistas na educação, as primeiras vão estar lá em 46, vou nem voltar lá quando a gente conquista o direito da mulher de ir para a escola, né, em 1878, mas em 46, na Constituição de 46, a gente começa a alargar os direitos. Mas se você examina as conquistas por educação ampliada, escolarização mais ampliada, ela vai se dar no contexto de espaço mais democrático. Sempre que o país vive momentos de democracia, você alarga direitos sociais, entre eles o direito à educação. Nos momentos que você tem retrações na democracia, você tem esses direitos sendo sonegados, sendo retirados. De forma que a gente vai nesse meio que numa dança até chegarmos em 86, no processo constituinte e posteriormente na Constituição de 88. Por que eu marco 86? Porque 86 também, que é quando a gente instala a Constituinte no Brasil, nós tivemos um processo de muita disputa entre educação como direito de todos e a educação como e obrigação do Estado, no sentido da oferta, e que o recurso público fosse destinado à educação pública, e também a educação privada, que aí as comunitárias acabam conquistando isso, mas a educação privada também financiada pelo recurso público. Quem faz essa batalha desde essa época sabe o que foi o enfrentamento do setor privado da área de educação com o setor público de educação no processo constituinte. Mas, ora, no processo constituinte, que é um momento de abertura democrática, nós criamos as condições para quê? Para garantir que a educação fosse direito. E não foi um direito qualquer, vocês vejam que foi consignado ali que a educação é um direito subjetivo. Então, é uma conquista alargada que nós temos e nós vamos começar a construir uma nova pavimentação no terreno para ampliar o acesso à educação. Não é? E vamos ampliar. Nos anos 90, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, nós já vamos chegar a patamares de 98% da nossa população, né, na idade de 7 a 14 anos dentro da escola. Mas aí é um outro detalhe, porque aí você fala assim, olha, as crianças em idade escolar, temos 98% delas na escola. Entretanto, quando você olha, a idade escolar, que naquela época era 7 a 14. Ou seja, quem estava fora do 7 a 14, que no caso, à época, ainda estava no âmbito da educação infantil, né? Da pré-escola, educação infantil, pré-escola, e quem estava acima dos 14, que era uma parcela significativa da nossa juventude, que tinha ou abandonado a escola, ou não tinha podido acessá-la, estava fora dessa conta. Então nós continuávamos com um número muito grande de pessoas fora da escola. Tá? A educação, o que a gente chama de educação infantil, que vai se confirmar na LDB como educação infantil, se vocês não sei a realidade de cada unidade aqui da federação, precisamente, mas se pegar o caso do Distrito Federal, que é uma realidade que a gente conhece bem, a gente vai observar que a educação infantil você não tinha como uma oferta por parte do poder público. Você tinha educação infantil ofertada pela rede privada para aquelas pessoas que tinham condições de acessá-la, né? Você não tinha acesso à educação infantil, né, propriamente dito. Da mesma forma, a gente não tinha acesso à educação superior, do ponto de vista da grande maioria da população. Mas nós alargamos, com o processo de democratização do país, você começa a alargar o acesso à educação por parte de um grande número da população. Porém, é nos marcos de 2003 que nós começaremos um processo mais alargado de acesso à educação em todos os níveis. Isso é importante a gente estar atento, porque nós teremos um processo de alargamento na educação para a infância, né? Mas ainda muito distante do que nós necessitamos. Mas o fato, por exemplo, de ampliar para 9 anos,
já foi uma conquista, porque você, né, o ensino fundamental de 9 anos, você cria as possibilidades para que uma parcela da população que não entrava na escola naquele momento pudesse adentrar. E mais adiante uma política de educação infantil mais arrojada, mas que até hoje não consegue cobrir a totalidade, né, nem de 4 anos em diante, como é o que a lei estabelece. A gente ainda tem lugares com muitas dificuldades para isso. Mas a gente também consegue fazer um alargamento na faixa da educação superior, que quando a gente olha a história das universidades, e não só universidades, mas a criação dos institutos federais, né, que são muitos no Brasil todo, você abre uma possibilidade para um contingente da população que estava fora da escola adentrar a escola de educação superior. A gente muda o perfil das nossas universidades. Eu falo como uma professora que, quando comecei na Universidade de Brasília, a maioria dos meus alunos, né, era formada por pessoas que moravam nos locais de melhor poder aquisitivo da cidade. Então, quando você, naquele primeiro dia de aula, eu trabalho com Sociologia e Filosofia da Educação, naquele primeiro dia de aula que você pergunta, de onde é mesmo que você vem, todos, né, todos não, mas a grande maioria se apresentava e dizia, olha, eu moro aqui na Asa Norte, na Asa Sul, no Sudoeste, ou seja, naqueles locais que são de maior poder aquisitivo. Hoje essa realidade se modificou bastante. Então você pergunta, você tem estudantes que moram nas cidades de Brasília, que são cidades da periferia, do centro aqui da capital, tá? Então, se você pergunta, você muda, há uma mudança, e as pesquisas estão aí. Essa semana mesmo saiu uma pesquisa revelando exatamente isso, o aumento, como é que a carga da Universidade Brasileira, ou da Educação Superior Brasileira se modificou, e a quantidade de pessoas que ganham até um salário mínimo, ou até menos que isso, e que estão na universidade. Ou seja, nós não podemos negar que de 2003 para cá, nós tivemos até, mais recentemente, né, até 2016, nós tivemos um alargamento substantivo dos processos de acesso à educação. Agora, o que é importante? Quando vocês falaram, bom, tem dominação, pediram para discutir dominação e resistência, por que eu estou fazendo essa história? Porque eu sei que todas que estão aqui, e o rapaz que ali está também, sabe. Porque é importante a gente entender que esses alargamentos que nós tivemos, essas conquistas na educação, elas não surgiram do acaso. Elas não surgiram como uma obra, como algo que caiu, né, de uma hora para outra e aconteceu. Isso é resultado de uma construção social por parte da luta dos educadores, educadoras, trabalhadores em educação, que se movimentaram, da sociedade em geral, que se movimentou em várias frentes, se movimentou na frente da educação, especificamente, mas que se movimentou também para ter, nos espaços de poder do país, representações de caráter democrático. Isso é fundamental a gente entender, porque é resultado dessas conquistas. À medida que você tem à frente do poder, seja executivo, seja no parlamento, você consegue desequilibrar um pouco a força de dominação, porque o Brasil sempre teve um parlamento hegemonizado pelos setores mais conservadores, né? Quando a gente faz isso, você cria um processo de resistência às dominações que são instituídas desde sempre, né? O processo de dominação está relacionado à lógica da sociedade que nós vivemos. Nós vivemos em que tipo de sociedade? Né? Nós vivemos numa sociedade de classes. E numa sociedade de classes, todo mundo que a gente lê dos teóricos críticos, o que é que eles dizem? Numa sociedade de classes, os instrumentos da sociedade são utilizados para garantir um modelo que está instituído. E eles utilizam vários instrumentos. Eles utilizam a família, utilizam, né, as classes que dominam, utilizam a família, utilizam a igreja, como diz o Althusser, utilizam vários espaços, utilizam o exército, utilizam vários, mas eles utilizam um espaço fundamentalmente para garantir os processos de dominação, que é a educação, que é a escola. Não é à toa que Althusser, né, ele diz assim, olha, nós temos vários aparelhos ideológicos de Estado que são aparelhos de dominação. Tá? A família é um aparelho, a igreja é um aparelho, o exército é um aparelho repressor e assim por diante. E a escola é um aparelho. E ele vai dizer lá, ele vai dizer, olha, só que de todos esses aparelhos ideológicos de dominação que o Estado utiliza, o mais poderoso de todos é a escola. É isso que a gente
significa, porque se o campo que entende a dominação reconhece isso, o outro campo também reconhece. Então não é à toa essa disputa em torno do processo de educação. Não é à toa. Não é à toa que quando uma força mais progressista investe na educação, assim como uma força menos progressista, mais conservadora, que tem interesse em manter a lógica social como ela está, também investe. O investimento não necessariamente significa colocar recurso. O investimento pode ser o contrário, né? O desinvestimento é uma forma de fazer política, é uma forma de investir na sua proposta, tá? Então, ao não investir, isso não é por um acaso. Ao não investir na educação, ao tirar recursos da educação e estrangulá-la, você, de certa forma não, você está fazendo uma política, você tem uma ação intencional de estrangular aquilo, de enxugar e de manter a lógica de exclusão que a escola sempre teve no Brasil. Quando você investe, você faz um movimento contrário, mas também há uma intencionalidade de alcance. Então não há nada por um acaso, há tudo vinculado a uma determinada intencionalidade. Bom, se a gente olha agora, então nós tivemos um momento de alargamento mais recente, no último período histórico, nós tivemos aí os 12 anos de conquistas com o Plano Nacional de Educação mais avançado, que também é importante registrar. Mais avançado não significa que era o Plano Nacional de Educação que nós desejávamos, né? Que a educação brasileira lutou historicamente. Era um Plano Nacional de Educação. Possível. Oi? Possível. Possível, talvez até pudéssemos ter conquistado mais naquele momento, né? Mas como você disse, foi possível naquele momento, mas não é, porque às vezes as pessoas fazem a leitura, então estava tudo resolvido nesse contexto histórico. Não é verdade. Não é verdade. Avançamos, demos passos alargados, mas não bastante, ou não o que nós precisávamos em termos de políticas educacionais. Mas tivemos uma conquista. É como quando a gente fala assim, olha, a Constituição de 88, se a gente voltar no tempo um pouquinho, quando ela foi assinada pelo presidente, né, do Congresso, o Ulisses Guimarães, né, lá que fez o discurso, muita gente do campo progressista não reconhecia aquela Constituição. Por quê? Porque aquela Constituição não tinha 100%, vamos dizer assim, do que nós havíamos defendido como trabalhadores, como sociedade brasileira, pegando o próprio texto no que diz respeito ao recurso para a educação. Nós defendíamos recurso público exclusivo para a escola pública. Entretanto, isso não passou dessa maneira, né? As escolas confessionais também, comunitárias, passaram a ter direito a esse recurso, é um limite, né? Entretanto, aquela Constituição conquistada em 88, ela significou um grande avanço para a nossa sociedade. Ela foi um marco importante, foram conquistas fundamentais, principalmente no campo dos direitos sociais e da preservação da soberania nacional. São coisas extremamente importantes. São tão importantes que também é importante olhar a história para a gente, né, compreender o que foi o nosso papel na defesa da Constituição e a nossa resistência, porque logo depois, se vocês pararem um pouquinho, a Constituição é aprovada em 88, em 1992 nós tínhamos um movimento no Brasil, liderado pelas forças conservadoras, chamado Revisão Constitucional. Lembram disso? Não? Não é do seu tempo, né? Mas está na história, está gravado. Mas está sendo na história. Mas você é muito jovem, não estava muito difícil, não. Né? Eu estou brincando também com você, né? É igual quando eu canto algumas músicas, né? Entendeu? Então, assim, a revisão constitucional foi o primeiro movimento, era para revisar a Constituição. E em nenhum momento os setores conservadores propuseram revisar, mais adiante foi reforma, já no governo Fernando Henrique foi reforma, no governo de Collor de Mello era a revisão. Né? Em nenhum momento eles propuseram revisar a Constituição ou reformá-la para melhorá-la no sentido de ampliar direitos. Todos os movimentos que fizeram para revisar ou reformar a Constituição foi no sentido de reduzir direitos. Sempre foi nesse sentido. Então, olha só, ela era tão importante, tão significativa, que a batalha começa logo depois, 4 anos. Menos de 4 anos depois, já estava em curso um movimento para revisar a Constituição, para alterar o texto constitucional. Não é? E essa batalha foi uma batalha que se travou por muito tempo, e aqui e acolá tentava se conseguir, mas não conseguia.
democrático, os governos a partir de 2012 até 2003, né, de 2003 até 2016, nós tivemos menos tensionamentos no que diz respeito a revisar a Constituição. É verdade. Porque você tinha um movimento social efervescente, você tinha governos no campo democrático, comprometido com os direitos sociais. Então, essas iniciativas não conseguiram espaço para serem alinhavadas com força. Mas se vocês examinarem a partir do golpe de 2016, nós passamos a ter medidas que vão exatamente no sentido de alterar o texto constitucional. E aí retoma com muita força as medidas para a alteração do texto constitucional e retirada, seja da soberania nacional, seja a retirada de direitos. Direitos dos trabalhadores, veja a reforma trabalhista, né, e as consequências dela, veja agora o que está em curso em relação à reforma da Previdência. O que isso mostra para a gente? Que os momentos de mais democracia você tem ou manutenção ou ampliação de direitos. Nos momentos de menos democracia você tem retração de direitos. Tá certo? E há uma relação direta, democracia e direitos. Tá? Então nós vivemos hoje um momento de retração. Nós vivemos um período pós-golpe, né? No período pós-golpe, aí você pode dizer, pô, professora, mas acontece que nós fizemos um processo eleitoral e nós não podemos dizer que não temos um governo que foi eleito democraticamente. É verdade. É verdade. Tem um governo que foi eleito democraticamente. E isso foi reconhecido por quem se opôs. Diferentemente da eleição, lembra da eleição da presidenta Dilma, que as forças que perderam a eleição não reconheciam o resultado eleitoral. Na eleição agora do presidente Jair Bolsonaro, as forças que perderam a eleição não reivindicaram em nenhum momento a nulidade do processo eleitoral, em que pesa as denúncias de uso de fake news, etc. Ou seja, nós não podemos dizer que do ponto de vista da estrutura governamental, nós não estejamos num processo de democracia, porque nós fizemos a eleição, nós, que eu digo o povo brasileiro, fez a eleição e elegeu o seu mandatário, tá certo? Então, nessa perspectiva, sim. Só que aí nós temos que olhar que a democracia também não é uma categoria, né, blocada. Nós estamos falando de um modelo de democracia que nós temos no país, que é da chamada democracia representativa, tá? E que é um modelo que está em sintonia com os interesses das classes mais abastadas, tá certo? Por isso que a gente diz, é uma democracia liberal burguesa, porque ela é uma democracia, o que não quer dizer que a outra também não fosse, tá? Ela é uma democracia liberal burguesa, ela está muito sustentada nos valores, nos interesses da classe que domina, tá? Ora, considerando que o governo que foi eleito, o compromisso dele não é com as políticas sociais, ainda que você esteja nos marcos de um governo de representação democrática, né? Mas ele, desde o início, ele mostrou quais eram os interesses. E aí a democracia, a gente não pode olhar a democracia apenas pelo modelo político, mas pelas políticas que são engendradas. Como é que elas são construídas? Aqui tem gestores, né? Vários, mesmo quem está na supervisão acaba tendo um cargo ele é um cargo de gestão dentro do ambiente da escola, não é verdade? Da unidade escolar. O que acontece? Não basta você, por exemplo, ter a eleição do diretor de escola para que a eleição é um princípio democrático importante. Ter a eleição do diretor de escola é um princípio importante na democracia no ambiente educacional. Mas o fato de você eleger o diretor ou a diretora de escola, por si só, é suficiente para dizer que a escola é democrática? Não. Isso é um princípio importante. Eleger o presidente é importante para um processo democrático. Nós sabemos disso. Não poder eleger já é a negação radicalizada da possibilidade da democracia. Mas só a eleição não é possível garantir, por mais bem intencionado que as pessoas fossem, garantir que aquele processo seja democrático. O que vai fazer uma escola democrática é a possibilidade de participação da comunidade escolar. São os fóruns, é isso? É o conselho escolar, eu não sei como é que são as unidades de vocês, mas é a participação efetiva dos sujeitos sociais da escola
que pode assegurar que aquela escola, além de eleger o seu diretor ou a sua diretora, tem as ferramentas que garantem que ela é uma escola democrática. Esse raciocínio, de forma mais alargada, deve se vir também para o ambiente do governo. Então, não é só a eleição do presidente, é também, né, a forma como o Estado organiza a participação da sociedade. Ora, o que nós vimos nesses últimos tempos? Quais foram as medidas que foram tomadas, por exemplo, em relação aos conselhos? Em Temer começou a implosão dos conselhos, mais recentemente nós tivemos, né, a quebra dos conselhos. O conselho, assim como as conferências, foram os espaços de participação efetiva da sociedade na construção e formulação das políticas públicas. Quando você acaba com esses espaços, você pode dizer de forma muito categórica que você está, se não acabando com a democracia, mas limitando substantivamente a democracia. Tá certo? Você está impedindo que ela aconteça. A mesma se você pega no campo das universidades, né? Eu vou falar aqui desse ambiente que é o meu. O que nós estamos testemunhando? Nós vamos pegar isso para a universidade como para a educação básica. Quais foram as medidas que foram tomadas desde o presidente Temer até agora, no que diz respeito à educação, que sinalizam uma ruptura com as práticas democráticas? Quem quer arriscar aí para a gente não ficar falando sozinho? Quais foram, na educação, quais foram as medidas, assim, que aí o Althusser é que consegue indicar para a gente? A aprovação da PEC do fim do mundo. A PEC do fim do mundo, a emenda constitucional 95. Depois a mudança do ensino médio como medida provisória, que depois resultou numa legislação. A base nacional curricular. A base nacional comum curricular. Agora o corte financeiro Nas universidades. Então, olha só, se a gente examina as medidas, vamos pegar a emenda constitucional 95, que foi a primeira, né? A emenda constitucional 95, quando ela estabelece um teto de gastos, tá certo? E impede, é como se a gente não tivesse pessoas nascendo, não é? Ou seja, ela impede qualquer desenvolvimento. Inclusive, para vocês terem uma ideia, nas universidades, eu sou de uma universidade que arrecada muito, né? Uma das que mais arrecada no Brasil, é a de Juiz de Fora e a de Brasília. Nós arrecadamos muito por meio dos projetos, nós temos uma carteira imobiliária muito grande, a universidade tem vários imóveis que são alugados e tal. Esse recurso cai no fundo do tesouro, tá certo? E aí, pela lei do teto, nós não podemos gastar, porque batemos no teto. Olha só né? Isso é cruel. Mas eles combinaram a questão do estrangulamento financeiro com outras medidas que são muito poderosas, que são as medidas que vêm com a reforma do ensino médio, a tal da escola sem partido, que ainda não tenha sido, não passou, não aprovou ainda, que estão aí nessa dança, mas que aqui e acolá elas são enfiadas goela abaixo em algumas escolas do Brasil, alguns municípios, alguns estados. Aí como é que fala, a justiça se funciona contra, mas a gente fica testemunhando ali essa coisa que vai como fosse água, caminhando e aí vai permeando as pessoas, porque a questão, por exemplo, da reforma do ensino médio, de retirada de disciplinas como sociologia, né, a área do pensar, isso está dentro da lógica do aparelho ideológico do Estado, de dominação. Isso é dominação. Porque eles não estão fazendo um movimento apenas no financeiro, que estrangula e é visível. Eles fazem também um movimento na perspectiva ideológica. Né? Quando eles retiram a liberdade da escola, por exemplo, de se pensar, de apresentar suas propostas, de desenvolver seu projeto político-pedagógico, ele retira essa autonomia, ele retira da escola as possibilidades da escola se constituir como uma escola para aquela localidade. Porque nós trabalhamos o quê? Nós não temos independência, as nossas nem nunca lutamos por independência. As escolas sempre nós trabalhamos na perspectiva de uma articulação entre as escolas, porque nós somos uma nação. Então nós temos uma lei geral que nos orienta, mas nós sempre brigamos pela autonomia da escola, porque a escola rural não pode ter o mesmo enquadramento, o mesmo projeto pedagógico da escola urbana, a escola do sul não pode ter o mesmo da escola do norte, porque são realidades distintas, ainda que nós tenhamos um eixo estruturante comum, porque somos Brasil, não é?
Olha só, nessas medidas que foram tomadas, elas são medidas de caráter extremamente autocrático, né? Extremamente autoritário, porque são medidas que impedem a discussão no ambiente da escola, são medidas que rompem com a autonomia da escola, no caso da universidade, que rompe com a autonomia da universidade. Vocês estão testemunhando aí as ameaças para a escola de educação básica. O que a escola sem partido diz? Que a escola sem partido é uma coisa absurda. Ela diz o quê? Ela diz que, inclusive, para o nosso aluno, que é para ele que tem um cartazinho na sala, né? Para dizer o quê? Olha, o professor fulano de tal, o professor Algami, está fazendo uma análise de governo, e isso eu não concordo. Em vez de ele dizer assim, olha, se você não concorda, nós estamos aqui numa roda de conversa. Certamente que muita gente que está aqui não concorda exatamente com tudo que eu estou falando. E não tem que concordar mesmo. Nós somos educadores, somos pessoas críticas, então uma coisa eu concordo com a professora e outras não. Porque essa é a vida, entendeu? O que nós fazemos num espaço como esse? Nós vamos debater. Cada um vai colocar as suas proposições e vai dizer por que concorda, por que não concorda, e nós vamos construindo as nossas sínteses e interpretando o mundo. É assim que funciona. O que a escola sem partido diz? Se você não concorda, denuncie. A escola sem partido não diz. Se você não concorda, debata com o seu professor, discuta com ele, coloque em xeque, mostre para ele que existem outras experiências no mundo que desconstrói a experiência dele. E aí o professor tem que correr atrás para mostrar que sua tese é mais razoável. Tá certo? Não, denuncie. Isso é uma prática que não pode acontecer. É isso que está sendo estimulado no ambiente, a desconfiança, o denuncismo, e não uma relação que nós sempre defendemos, que é a relação de diálogo entre professor e aluno, de construção coletiva. Quer dizer, é um horror o que a gente vê. É um horror, é um desrespeito ao professor. Né? Então a gente vai observando as medidas que são tomadas, são medidas que caracterizam um governo de caráter autoritário. Então, nós não podemos dizer que a democracia é democracia apenas porque elegemos. É um pressuposto, mas não é a condição para ser democrático, única e exclusiva. Assim como a gente tem diretor de escola, com todo respeito pelos colegas, que a gente elege e ele continua replicando os modelos e as tradições históricas, conservadoras. Aqui em Brasília, a gente tinha uma experiência, na época eu era professora aqui, na educação básica, no início da minha atuação profissional, a maioria dos diretores de escola, na verdade eram diretoras, eram pouquíssimos diretores, essa maioria era formada por mulheres dos generais, dos graduados do Exército, das Forças Armadas, porque a gente vivia a ditadura militar. E então as escolas, as professoras que tinham a formação e tal, elas eram indicação, normalmente eram mulheres de militares, né, de alta patente. Então elas eram as diretoras das escolas. Quando nós fizemos em 86, Brasília foi uma das primeiras localidades que fez, nós fomos a primeira, foi uma das primeiras que fez eleição para diretor de escola, em 1986, ainda antes da Constituição. Nós fizemos a eleição e o que chamou a atenção é o seguinte: a maioria das escolas reafirmou agora a candidatura, a direção da escola para as diretoras que já eram diretoras há trocentos anos, entendeu? Elas foram agora eleitas, então agora elas eram diretoras não mais indicadas, mas referendadas pelo voto popular. E eu me lembro que tem um estudo dourado que mostra que não foi uma realidade de Brasília, isso é uma realidade de Brasil. Por quê? Porque estava também incutido na nossa cabeça que nós, professores, em geral, que estávamos na sala de aula, que aquele espaço da gestão era um espaço para alguns, não era um espaço para todo mundo. Então, quando você chegava na escola e discutia, gente, vamos ver quem é que pode ser diretor. Ah, não, eu gosto muito da minha sala de aula. Sou muito boa na minha sala de aula, mas direção de escola não. Né? Lógico que você tem gente que não gosta mesmo, não é isso? Mas o que permeava era um pouco isso, é como se só alguns pudessem ser diretores de escola. Entendeu? E quem eram os alguns? Eram exatamente aqueles que já eram. E em alguns casos, nós também elegemos pessoas outras, que não tinham sido diretoras ainda, mas que se inspiravam no modelo daquela diretora autoritária e tal, para poder fazer a sua gestão. Quando eu fiz o doutorado, eu entrevistei um diretor de escola, né? E ele disse para mim assim: professora,
a referência para mim de educação é a professora fulana de tal, diretora de escola. Tá? Aí eu conheci, ela tinha sido diretora da minha escola quando eu fiz a segunda série. Entendeu? Então, assim, é assustador. E ele é menino jovem, bem jovenzinho. Entendeu? É assustador como a gente introjeta isso. Então, só o fato de eleger é importante. Mas só o fato de eleger não basta. Tá? Bom, então nós vivemos um momento, gente, que exige de nós um olhar muito acurado sobre a realidade. Porque nós estamos num momento onde não só os direitos trabalhistas estão sendo retirados, mas o direito de ser professor com a autonomia que a nossa condição permite, nos autoriza. A expectativa sobre a gestão democrática que a Lilian colocou. Bom, Lilian, essa é um pouco da frustração, né, com a gestão democrática. E aí eu diria o seguinte, bom, se é verdade que nós nos frustramos e nos frustramos muito em alguns momentos, é verdade também que nós conquistamos muito com a experiência de gestão democrática. As comunidades participando da construção do projeto político-pedagógico da escola, porque é preciso a gente dizer o seguinte, a gestão democrática não se reduz à eleição do diretor. Essa é a primeira coisa. Em muitos lugares as pessoas traduziram isso. E ela não abre mão da eleição também. Que aí ela, então tá, pode ser qualquer outra coisa. Não, não pode. Ela tem que combinar vários elementos. Ela combina a eleição do diretor, ela combina um conselho escolar com condições reais. E aí, de novo, vamos pegar o professor Vitor Paro, que discute a questão da participação. Quando nós criamos os conselhos escolares, primeiro, se vocês olharem, a gente vai ver, nos primeiros conselhos escolares, tinham um caráter meramente consultivo. Mais adiante, nós vimos que isso só não bastava, porque ela precisa ter um caráter deliberativo. Mas só que nós compreendemos que não bastava trazer o pai, né? Estou falando pai, a mãe, a comunidade para dentro da escola, para participar, e não garantirmos também a qualificação dessa participação. Porque participação, como diz o Vitor Paro, não é ato de vontade. Não basta eu querer participar. Eu preciso ter condições para participar. E as condições são muitas. A condição vai de ter, por exemplo, uma reunião de pais no horário que é possível. Em geral, nossas escolas fazem a reunião de pais no horário nosso, que é possível a nós. No horário do trabalho, a gente para a atividade na sala de aula e faz a reunião de pais. Ora, onde é mesmo que está o pai e a mãe? O pai e a mãe estão trabalhando para garantir a sobrevivência dos filhos. Não é verdade? Temos que pensar a partir disso. Se é que muitos pais, não, mas aqui no DF tem uma lei que garante que quando a pessoa vai para a escola, ele está liberado do ponto. Ontem mesmo a secretária foi para a escola. Tem a lei que protege. Só que ela é funcionária pública. A maioria dos pais não está no serviço público. A maioria dos pais está no setor privado. E no setor privado, se ele falta, ele perde o dia de trabalho. E dependendo da quantidade de falta, ele perde o emprego. No contexto que nós vivemos. Então, nós temos que levar em consideração isso, que é uma coisa mais estruturante. Mas a participação também não pode ser ato de vontade para alguém que nunca participou. Se eu não... Você aprende a participar participando. Cada ano que vocês ficam no sindicato, vocês se tornam melhores. Por quê? Porque vocês estão ali, participando, debatendo. No começo pegava o microfone e tremia, hoje já não treme mais. Não é verdade? Participação exige formação. Então nós precisamos preparar também a comunidade para participar. Ela precisa entender de lei de educação. Entendeu? Ela precisa, aí a gente chama o pai para ver as contas da escola, mas não chama o pai para ver a conta da escola, para ver no sentido de analisar. A gente chama o pai para assinar a conta que nós temos. Aí o pai vai lá, assina, e ele não se sente parte. Aí ele vai uma vez, não vai mais. Nesse sentido também, no governo democrático do presidente Lula, nós tivemos o chamado, não sei se vocês conheceram, o programa de fortalecimento dos conselhos escolares. Sim. Aquilo era fundamental, que é para formar o indivíduo lá na periferia, para ele entender de educação, para ele saber dos direitos dele, para ele poder ir para dentro da escola, debater, não pé de igualdade com os professores, porque também o pai chega na escola para participar da reunião animadinho, coitado. Animadinho. Aí nós começamos a usar os conceitos epistemológicos, não é? É isso? Usamos, inclusive, linguagem de tribo, e começamos a falar das DD não sei o quê, CQ não sei o quê, ou seja, os códigos que só nós entendemos. Eu vi bem que você, vou falar para você, olha,
isso significa isso, isso e isso, né? A sigla da sua associação. Porque eu sou professora, eu estou aqui participando com vocês, mas eu não sei o significado da sigla. Aí a gente chama o pai e começa a gente, faz o nosso discurso a partir do nosso conhecimento de tribo também, né? Aí o pai fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou sabendo nem o que esse povo está falando. Você está entendendo? Então nós temos que trabalhar também a formação e dar oportunidade para falar.